pessoal, muito bom dia, obrigada por estarem aqui participando dessa live, mais uma live, né? Nesse sábado, tá? Vamos acordar sabendo de muitas informações, de muita informação, muita coisa bacana. A gente vai falar hoje a respeito de vida saudável, a respeito de emagrecimento, a respeito de como conduzir, né, a nossa vida para que a gente possa ter uma alimentação saudável, uma vida saudável, para que a gente possa contribuir para a eliminação do peso, tá? Porque quando a gente fala em perda, a gente, na verdade, se remete a algo que posteriormente a gente quer ganhar, né? Então, por isso que geralmente eu falo eliminação do peso, tá certo? Porque se a gente perde, a gente quer de volta, né? E o peso em excesso a gente não quer de volta, tá? Então, hoje eu vou fazer essa live com a doutora Luísa, essa querida, que na verdade já é uma amiga. A gente começou, na verdade, nossas relações, né, de trabalho, né? A gente se conheceu, né, numa clínica, tá? E aí, hoje em dia, eu já trabalho na clínica dela e a gente está com outros projetos que vocês, daqui a pouquinho, tá certo? Em breve, vocês saberão de tudo a respeito dos nossos projetos, tá? Que estão sendo preparados com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado para vocês, tá bom? E agora eu vou chamar a doutora Luísa, tá? E primeiramente, antes de chamá-la, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Francine, personal Ana Vieira. Minha mãe também está presente nessa live top, né, mames? Isbela Freitas, que é uma paciente minha, que já passei pra Luísa, né, gata? Porque eu digo assim, a gente não pode cuidar do paciente só. Quando o paciente, a gente vê que ele precisa de outras demandas, a gente encaminha para quem é de responsabilidade e que em conjunto a gente vai conseguir chegar ao nosso objetivo final. Thiago, muito obrigada pela sua presença. Adriane, Nutri, Renato Prazeres, tem uma galera muito bacana aqui presente. Eu vou chamar doutora Luísa para que ela participe dessa live, tá? Então, a gente fez essa live, na verdade, hoje, justamente por isso, né, gente? Um sábado, final de semana, é um momento de a gente poder... Bom dia, gatíssima! Tudo bom? Bom dia, Tâmara! Tem coisa melhor do que começar um sábado de manhã falando sobre saúde, como não melhorar a vida? Com certeza, não tem. Ainda mais sobre emagrecimento, que é um tema que as pessoas falam muito, né? Vida saudável. Exatamente, quanto para você, pelo menos assim, né? Para mim, muitos pacientes vêm, né, com essa queixa de ganho de peso, principalmente Sim. agora, depois da quarentena. Então, as pessoas estão, meu Deus do céu, loucas desesperadas. Tâmara, pelo amor de Deus, precisa marcar uma consulta. Quem engordou demais? Eu comi muito essa quarentena, então as pessoas estão... É engraçado isso, né, Tâmara? Que quando a gente... Eu tô colocando a gente porque eu me incluo nisso também. Quando a gente sai daquela nossa rotina que a gente está habituado, acostumado, tudo desanda. Mas com força de vontade e foco, a gente consegue colocar tudo nos trilhos, tudo no eixo. Com certeza. E Lu, gente, está treinando, tá certo? Com Ana tô Vieira, um atleta. Ana Silveira. Participando dessa live. Que, inclusive, gente, comecei o meu treino com ela ontem também. Tá um treino muito legal, muito bacana. Eu sempre treinei, principalmente, né, também na quarentena. Só que assim, a gente treinar só, chegou a hora que eu tava assim, sabe, treinando pouco, treinando só. Com ajuda é outra coisa, o estímulo, o ânimo. E uma coisa importante também, Tâmara, que eu sempre falo com a Ana, você não precisa gastar tempos enormes, como a gente fazia antigamente na academia. Para a academia ficava 2 horas. O meu treino com a Ana, em 40 minutos, minha vida está resolvida naquele dia. Porque são treinos intensos, focados, e isso que é importante. Eu digo para o paciente que ele tem que procurar fazer uma atividade física que agrade. Porque a atividade física tem que entrar como uma rotina prazerosa no dia a dia para a gente colher os benefícios. Então, se você não gosta da academia, vai correr, vai nadar, vai dançar. Tem que procurar uma atividade física que você goste de fazer e que encare aquilo como um prazer. Porque não tem jeito da gente falar de vida saudável sem falar de atividade física, né? Atividade física e alimentação andam ali, ó, juntos. Exatamente. E também, Lu, eu acredito o seguinte, que nesses pilares, né, da atividade física e da alimentação, digo assim, dos pilares de uma vida saudável, eu também incluiria aí o sono, que é de fundamental importância para que a gente possa ter uma rotina mais saudável, para que a gente possa ter energia para treinar, para que a gente possa ter energia para trabalhar, né? E também para crescimento. Claro, é na hora do sono que o nosso organismo vai recuperar toda a energia gasta ao longo do dia, que os hormônios vão ter ali se reequilibrar. Durante a noite são produzidos hormônios fundamentais para o nosso bem-estar, para o nosso descanso, para ajudar a regular a fome e a saciedade.
Então, sempre digo para os pacientes como é que está a higiene do sono, porque é fundamental, né? E o que é a higiene do sono? Na hora que você entrar no quarto, desligar todas as luzes, inclusive aquela luz da televisão, do aparelhinho de TV a cabo. Qualquer processo luminoso dentro do quarto é capaz de bloquear a produção da melatonina, que é o hormônio que induz o nosso sono. Então, é fundamental o quarto estar na escuridão total. Não ficar mexendo no celular. Então, na hora que você falar, agora eu vou dormir, tem que desligar o celular, não dá para ficar mexendo no celular. Então, é fundamental. E no começo é difícil, mas aí você tem que colocar na rotina, mais ou menos naquele horário, começar a sua higiene do sono. Evitar alimentos estimulantes à noite também é importante, né, Tâmara? Café, chocolate, refrigerante. Evitar refeições muito pesadas, de difícil digestão durante a noite, que é tudo para favorecer que você tenha uma boa noite de sono. E cada vez mais a gente vê estudos, né, Tâmara, falando sobre a importância do sono e da flora intestinal na questão do peso, na questão da vida saudável. Então, é importante a gente abordar sobre isso. Com certeza. Antes de a gente abordar sobre isso, Lu, tem uma pergunta aqui de Isbela, que ela fala o seguinte: a apneia do sono é fator impeditivo para a perda de peso? O excesso de peso pode causar apneia do sono, inclusive é um dos principais fatores para a apneia do sono é o excesso de peso, e a perda de peso geralmente consegue resolver. E o excesso a apneia do sono acaba também piorando a obesidade, porque o paciente não dorme bem. Então, consequentemente, esses hormônios que regulam a fome e a saciedade acabam ficando desregulados. O paciente respira mal. Então, até para fazer uma atividade física, para fazer as atividades do dia a dia, ele vai ter dificuldade de chegar a uma frequência cardíaca legal. Então, a apneia do sono, sim, ela piora a obesidade e a obesidade piora a apneia do sono. Então, é um círculo vicioso aí que a gente tem que quebrar, tem que tratar, né? E em alguns graus de apneia do sono, é necessário usar um aparelhinho para ajudar na respiração durante a noite. E perder peso é fundamental. Se a apneia do sono é decorrente do excesso de peso, a perda de peso ela tem que acontecer. Senão você vai ficar dependente eternamente do CPAP, né? Que é esse aparelhinho que se usa. Exatamente. Lu, você tinha falado a respeito de microbiota intestinal, que era até um ponto aqui, né, que a gente ia abordar. Então, já que você antecipou, vamos falar. Gente, o que acontece? O nosso intestino, a gente tem uma flora intestinal, que é, digamos assim, que a gente, na verdade, chama de microbiota, que são bactérias que colonizam esse intestino, tá? Todos nós temos bactérias boas e bactérias ruins. E elas vivem em perfeito, teoricamente, né? Teriam que viver em perfeito equilíbrio, tá bom? Então, elas são responsáveis por absorver os nutrientes, elas são responsáveis, né, por eliminação de toxinas do nosso organismo, elas são responsáveis até por produção hormonal, produção de serotonina, tá certo? Então, tudo que acontece nesse intestino, a gente tem um nervo vago, tá certo? Que é um nervo que ele vai fazer essa conexão do intestino com o nosso cérebro. Então, por isso que a pessoa que não tem um intestino que funcione de forma adequada, por exemplo, ela tem um ritmo intestinal lento, ela não vai ao banheiro fazer cocô, sei lá, só vai, sei lá, 2 vezes na semana, tá? Se todos os dias nós comemos, todos os dias nós deveríamos, tá certo, eliminar essas toxinas através das fezes, tá? Só que isso muitas vezes não acontece. Na maioria das pessoas, hoje em dia, isso não acontece. Então, essa microbiota, essa flora intestinal, ela fica em desequilíbrio. E o nome disso chama-se disbiose, que é esse desequilíbrio das bactérias intestinais. Então, a gente começa a ver o quê? Alergias, a gente começa a ver ganho de peso, a gente começa a ver queda de cabelo, um cansaço alteração de humor. Exatamente, alteração de humor, um cansaço físico muito grande. Porque se o seu intestino, que é um importante órgão que produz serotonina, que é aquele neurotransmissor que nos dá sensação de bem-estar, de felicidade, ele está comprometido, então a produção de serotonina também estará comprometida. Então, dessa forma, você fica com humor ruim, você fica mais, às vezes, ansioso, às vezes agressivo, às vezes um pouco impaciente. Então, tudo isso também tem a ver com o seu intestino, com a sua flora intestinal. Então, é por isso que hoje em dia a gente primeiro trata o intestino, faz a modulação desse intestino através de probiótico. O iogurte, por exemplo, é cheio de lactobacilos, né? Sim. Muita água, que as pessoas bebem pouca água, ainda mais assim, a gente usando máscara, a gente sabe da dificuldade, né? De usar, de beber água. Mas o que é que eu tô fazendo? Por exemplo, como eu tô de máscara, né, tô trabalhando o dia todo, então eu pego, consumo 500 ml de água, umas pelo menos 4 vezes no dia. Então, de uma sentada só, digamos, eu já bebo essa quantidade de água. Porque se eu tô de máscara o tempo todo, eu não vou tirar a máscara pra ficar bebendo água, né, gente? Então, a gente pode
facilitar a nossa vida, né, Lu? Mas dessa forma. Exato. E a alimentação é fundamental para ter essa flora intestinal equilibrada, né, Tâmara? Se você tem uma dieta rica em açúcar refinado, em gordura, se hidrata pouco, a tendência é o desequilíbrio e a proliferação de bactérias ruins acontecerem. E isso prejudica, inclusive, a imunidade, né? Você quebra ali a integridade da mucosa intestinal, então favorece a proliferação de bactérias ruins. Se a gente está ingerindo algum vírus, alguma bactéria, favorece a entrada desse organismo, desse micro-organismo no nosso corpo. Então, a flora intestinal intacta é fundamental e alimentá-la de forma saudável é importante, né? Para a gente ter esse equilíbrio. Então, a gente consumir frutas, então, por exemplo, maçã, pera, né? Frutas de uma forma geral, folhas verdes escuras, então, couve, agrião, espinafre, rúcula, brócolis, cenoura, beterraba, abóbora, chuchu. A gente se hidratar, por exemplo, tem uma batata chamada batata Yacon, que ela é uma batata muito rica em fibras. Ela, na verdade, parece uma batata doce, mas ela tem gosto de feira e não precisa ser cozida, tá? Isso vende no supermercado, naquela parte ali dos refrigerados, fica geralmente na parte do hortifruti, tá? Ela é um importante, na verdade, é um importante alimento que vai contribuir, ela, na verdade, vai servir de alimento para que as minhas bactérias intestinais possam crescer, tá? Isso é através da alimentação. Dica importante. Que a pessoa não está conseguindo melhorar essa flora intestinal, aí a gente precisa entrar com alguns suplementos, né? Tem os probióticos, tem os prebióticos, tem a glutamina, né? Tem o biointestino e tem outros nutrientes tão importantes que a gente pode fazer para poder modular, né, essa flora intestinal. Que é o que eu digo, imagine, a gente vai comendo besteira a vida toda, as emoções também, né? O estresse, o cansaço físico, a raiva, o ressentimento, tudo isso, gente, ele também vai contribuir para o funcionamento do nosso intestino. Então, imagina, a gente tá tudo muito interligado, né, Tâmara? O cérebro, o intestino, o coração, o rim, fígado. Não tem como uma coisa tá bem e você querer que a outra também esteja. É tudo interligado. Inclusive, ontem eu abri a caixinha de perguntas e eu perguntei o que dificulta você ter uma vida saudável. Aí uma das primeiras respostas foi preguiça de malhar e preferência por comidas fritas. Quando a gente começa a entrar nesse círculo de comer muito açúcar refinado, muita gordura saturada, esses alimentos causam inflamação no nosso organismo, né, Tâmara? E essa inflamação acaba desregulando alguns órgãos, inclusive o nosso centro da fome e da saciedade que fica lá no cérebro. Então, quanto mais açúcar eu como, quanto mais gordura eu como, mais eu inflamo essa região do cérebro. Então, eu acabo tendo um desequilíbrio entre a fome e a saciedade. Eu vou estar sempre com fome e minha saciedade nunca vem. Então, eu vou estar sempre buscando mais esse tipo de alimento. Então, acaba virando um vício. É difícil no começo, mas a gente tem que quebrar esse círculo de só comer açúcar, de só comer gordura. Senão você não vai desinflamar nunca o seu corpo, você não vai desinflamar nunca seu hipotálamo, que é essa região do cérebro que cuida da nossa fome e da nossa saciedade. Então, às vezes, é preciso procurar ajuda do nutricionista, do endocrinologista, do psicólogo ou do psiquiatra, para você conseguir melhorar essa sua relação com a comida e diminuir essa sua vontade de só comer açúcar, de só comer gordura. Exatamente. E, gente, o que acontece? Quanto mais doce a gente come, mais dá vontade de comer doce, tá? Como o Lu falou, isso é um ciclo vicioso. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente precisa ingerir mais coisas amargas. Por exemplo, uma rúcula, um espinafre, um chocolate, no mínimo 70% cacau. Para que aquelas papilas gustativas, né, aquelas células da sua língua, elas vão se renovando mais ou menos a cada 7 dias. Isso daí, na verdade, ele vai contribuindo para que você possa ter um outro paladar, né? Então, a longo prazo, né, ou a médio prazo, isso vai melhorando, tá? Imagina, você ficou, sei lá, 10 anos da sua vida comendo doce todos os dias. Não é em um mês, de uma hora para outra, que você vai conseguir parar de comer doce. Tem que ter paciência. Pode, né, exatamente, conseguir regular, né? E diminuindo. É igual eu digo, a gente vai ter que fazer o desmame, né? Às vezes do doce. Exato. Você comia, sei lá, uma caixa ou então uma barra, né, de chocolate por dia. A gente vai reduzir isso aí para 50 gramas, depois para 30 gramas, e vai reduzindo até chegar no nível que a pessoa consiga, eu digo assim, ter uma vida, né, tranquila, sem estresses e sem aquele vício, né? O que eu sempre digo, dê pelo menos 21 dias aí de dificuldade para adaptar o paladar, que é o tempo que o nosso cérebro e o nosso paladar leva para se adaptar a um novo sabor. Tem pacientes que falam, eu só sei tomar café, suco com açúcar. Vai reduzindo. Se você usa uma colher de sopa, passa para meia e vai reduzindo gradativamente até você conseguir retirar o seu paladar se adaptar.
mas é fundamental a gente ter essa mudança de estilo de vida e de alimentação se a gente quer ter uma vida longa e saudável. Não adianta a gente chegar aos 90, 100 anos, mas cheio de complicações. E o que a gente faz hoje vai refletir lá no futuro, né? Porque existe uma coisa chamada memória metabólica. Então, tudo que a gente faz hoje, seja de bom ou de ruim, lá no futuro a gente vai colher. Ou uma boa plantação ou nada. É o que eu digo, é a lei da semeadura. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Tanto em termos de coisas, eu digo assim, que a gente faz na vida, né? Sei lá, em termos de ações que a gente faz, a gente também vai colher. Por exemplo, quando a gente se alimenta bem, a gente vai colher lá na frente menos doenças, vai colher lá na frente uma vida mais saudável, uma pele melhor. Eu posso ter uma longevidade, eu posso, sei lá, né, vir até viver 100 anos, enquanto se agora eu só como alimentos ruins, eu como muita fritura, eu como muito hambúrguer, cheio de gordura saturada, eu como muito doce, eu bebo, tipo assim, como água, né, como a gente chama aqui, bebe, faz uso muito ingestão excessiva de álcool, de bebida alcoólica, então isso vai contribuir para que eu venha adoecer mais cedo. Eu vou ter uma gastrite mais cedo, eu vou ter uma gordura no fígado mais cedo, eu vou ter alterações nas enzimas do fígado mais cedo, eu vou ter aumento de colesterol, aumento de pressão mais cedo. Então é por isso que a gente vê doenças que antes a gente via com pessoas de 60, 70 anos, a gente vê cada vez mais cedo. Com pessoas com 30, 35 anos, né? Hipertensão com 30 anos. Né? Então, assim, isso, na verdade, é em decorrência da alimentação e também desse estilo de vida. Um pouco mais estressante, que fica na correria o tempo todo, né? Essa muitas vezes, preocupação demais, né? Com as coisas. Sim. Então, tudo isso vai contribuir para que a gente diminua, na verdade, né? Eu digo assim, a nossa duração aqui, né? Nessa vida. Né? Três ponderações aqui, eu fui vendo as perguntas em relação ao vício ao doce. Como eu disse, é muito difícil no começo. Então, se o paciente tem muita dificuldade, né, a gente classifica isso como uma compulsão por doce, existe tratamento medicamentoso para, nessa fase inicial, a gente ajudar o paciente, porque a gente sabe que às vezes que é um vício mesmo, como por alguma outra droga acontece. Então, se o paciente tem muita dificuldade, existem medicações que a gente pode lançar mão para ajudar nesse processo do paciente conseguir ter uma alimentação mais saudável, a conseguir controlar melhor o seu ímpeto alimentar, as suas escolhas alimentares. Uma outra questão que você falou da gordura no fígado, eu recebo muito paciente com o que a gente chama de esteatose hepática, né? Que é a gordura no fígado. Grau 1, grau 2. Engraçado que os pacientes só se preocupam quando dá o grau 3, porque ela tem 3 graus, né? A esteatose no fígado. Quando dá grau 1, aí o paciente chega, doutora, mas deu uma gordurinha besta aí no fígado. Gente, gordura no fígado já é um sinal de que o seu organismo está reclamando do excesso de peso. E só o fato de você estar com gordura no fígado, seja grau 1, 2 ou 3, já é fator de risco para você desenvolver diabetes, colesterol alto, hipertensão, resistência à insulina, causar um bocado de alteração metabólica. Inclusive, o seu fígado fica mais sensível a ter uma hepatite aguda se você faz ingesta de álcool, se você faz ingesta de algum anti-inflamatório, de algum antibiótico. Então, o fígado é a esponja do nosso organismo. Absolutamente tudo passa por ele. Então, se ele está com uma infiltração gordurosa, é óbvio que ele não vai funcionar da mesma forma como se ele não tivesse. Então, mesmo os graus leves de gordura no fígado, de esteatose hepática, precisam ser tratados, precisa de ter a atenção do paciente. A gente tem que mudar esse conceito que esteatose leve não traz problema nenhum. Traz. Com certeza. E uma coisa importante, gente, é que a esteatose hepática, ela não é causada só por excesso de gordura, não. Ela é causada também por excesso de carboidrato simples. Né? O que são esses carboidratos simples, né? Excesso de pão branco, excesso de macarrão, excesso de arroz, excesso de bebida alcoólica, excesso de doce, tá? Então, tudo isso aí vai contribuir para que você tenha esteatose hepática, né? E como a Lu falou, a gente, na verdade, tem alguns nutrientes importantes aí, como alcachofra, silimarina, ácido lipoico, né, que a gente encontra também nos alimentos e também a gente pode, né, manipular para que você tenha uma melhora, né, dessa inflamação do fígado, tá? Sim. Uma coisa importante, Lu, que perguntaram antes, com relação à batata. O nome da batata é batata Iacum, com Y, tá bom? E teve um Thiago que perguntou, pode treinar antes de dormir sem comer e, na verdade, só comer no dia seguinte? O que é que acontece? Ó, você pode, a depender do último horário da sua refeição, você pode até treinar sem comer. Mas o que é que acontece? O pós-treino é fundamental para você. Então, a gente precisa saber do seu objetivo, tá? Porque entenda, se você treina e você não come nada, a depender, né, do seu objetivo, você pode ficar cansado, fadigado, você pode ter quebra, você não vai, né? Não vai ter uma boa recuperação alimentar.
Uma boa Exatamente. recuperação muscular, perdão. Exatamente. Então, você precisa também comer no pós-treino para que você possa recuperar aquela energia que você perdeu durante o treino, fazer com que Sim. aquelas suas fibras musculares que foram, digamos, estimuladas, né, durante o treino, elas possam ser repostas. Então, é isso que, na Uhum. verdade, dá esse crescimento muscular, tá? Então, a Sim. depender do seu objetivo, tá? Por exemplo, se você tem objetivo de hipertrofia, meu bem, você precisa comer, tá? O Exato. ideal é que você coma Inclusive, depois. o pessoal gosta muito de usar a hashtag tá pago. E eu tenho um professor que ele sempre diz, não tem nada disso de tá pago, tem que ser tô pagando, porque o que você faz depois do treino é fundamental também. Não adianta só treinar. A alimentação, o descanso, tudo isso é fundamental, principalmente se você está querendo ali a hipertrofia, diminuir tecido gorduroso, ganhar massa muscular. Ter uma alimentação equilibrada no pós-treino é fundamental. Então, nada de tá pago, é tô pagando. Depois do treino, continua todo esse processo. Porque, na verdade, exatamente, gente, é um processo, né? As pessoas querem, tipo assim, Uhum. serem emagrecidas, querem, tipo, ter um ganho de massa muscular rápido de uma hora para outra. E não é assim, né? Então, o Exato. sono é importante, a alimentação é importante, o controle hormonal é importante. Então, a gente precisa Exatamente. saber como é que estão os seus hormônios, né, Lu? Então, é por isso que é importante Sim, procurar um endocrinologista para a gente saber como é que estão fazer toda essa avaliação hormonal. E só respondendo aqui a Elaine, ela está falando de esteatose e medicamento. Gente, um dos medicamentos que mais pode causar a gordura no fígado é o corticoide. Então, cuidado aí. Teve um boom agora no coronavírus, que corticoide melhorava. Cuidado, porque corticoide é uma dessas medicações que pode causar, o uso a longo prazo, pode causar esteatose hepática. É óbvio que tem doenças que só são controladas com corticoide, principalmente as doenças reumatológicas, tem muitas delas, mas enfim, não vai ficar usando o corticoide aí à torta e à direita não, porque as complicações que ele pode causar, e com curto período de uso a gente já vê complicações do uso do corticoide. O açúcar sobe incrivelmente, o colesterol, então o corticoide é só mesmo ali uso pontual sob prescrição médica, nada de ficar se automedicando com corticoide. Exatamente. Outra coisa, Lu, que perguntaram também foi sobre o hipotiroidismo e exercício físico, né? Então, teve uma pessoa que perguntou que ela estava o seguinte, iniciando um tratamento para o hipotiroidismo, tá? E ela estava perguntando se ela pode fazer atividade física nesse início aí do tratamento. Então, vou falar dos dois, tanto do hipertiroidismo, que é o excesso de hormônio da tireoide, e do hipotiroidismo, né? Então, a tireoide é uma glândula que a gente tem aqui nessa região do pescoço e que produz alguns hormônios que são fundamentais para a nossa vida, para o nosso metabolismo, porque ele interfere, inclusive, na produção dos outros hormônios. Então, quando a tireoide ela começa a funcionar demais e a produzir muito hormônio, a gente tem o hipertiroidismo. Aí tem um emagrecimento que não é um emagrecimento saudável, então não queira ter hipertiroidismo para emagrecer. Muita gente tem esse pensamento, mas não é um emagrecimento saudável. O coração sofre, os ossos sofrem, o paciente tem risco de ter arritmia cardíaca, morte, enfim. Então, no hipertiroidismo, quando o paciente está com excesso de hormônio da tireoide, eu geralmente tenho uma frequência cardíaca muito elevada. Os pacientes geralmente ficam acima de 100. E o normal é dali de 60 a 100. Os pacientes chegam a 120, 150 de frequência cardíaca. Então, enquanto estiver descompensado, enquanto estiver no ajuste da medicação para reduzir os níveis de hormônio da tireoide, não é recomendado fazer atividade física. A gente só recomenda na hora que os níveis hormonais estiverem mais ou menos equilibrados para poder fazer. E aí, na hora que tiver tudo equilibrado e o paciente estiver assintomático, manda ver vida normal. No hipotiroidismo, geralmente acontece o contrário. O paciente, a frequência cardíaca diminui muito, o metabolismo diminui, começa um ganho de peso. O paciente vai sentir tão fadigado que é difícil até de fazer uma atividade física, de ter ânimo para fazer atividade física. Então, o ideal, se for um hipotiroidismo muito grave, com uma deficiência muito grande dos hormônios da tireoide, o ideal também é que espere reequilibrar os hormônios para poder voltar a fazer atividade física. Isso. Chegou outra pergunta aqui, Lu, com relação ao leite. Qual é o leite mais saudável, né? Se é o desnatado ou sem lactose em relação a calorias? Vamos lá. Tudo depende. Depende do ponto de vista, depende da finalidade. Se você Essa é uma dúvida que muita gente tem, viu, Tâmara? Se você está falando somente de termos calóricos, o leite desnatado, ele vai ter, né, um teor calórico menor, porque, na verdade, ele é isento de gordura com relação ao leite sem lactose, tá?
O leite sem lactose, na verdade, ele não é sem lactose. Ele tem a lactose, porém a indústria coloca a lactase, que é a enzima que digere essa lactose. A lactase, imagina o seguinte, que ela é tipo uma tesoura, que você vai cortar esse leite em frações melhores para serem digeridas pelo meu organismo, né? Pelo nosso organismo. Então, se você, digamos, tem uma intolerância à lactose, ou se naquele momento você não pode consumir lactose, digamos que você está com a diarreia, tá? E a primeira enzima aí do intestino que vai embora é a lactase. Então, se você está passando por esse processo, então você está fazendo a dieta, que você precisa retirar por um tempo a lactose. Esse leite sem lactose, ele vai ser mais benéfico nesse momento. Pode ser o sem lactose, tá sendo desnatado ou não, tá bom? Isso vai ser um ponto. As pessoas, gente, que não têm intolerância à lactose, você não tem intolerância à lactose, você digere a lactose bem perfeitamente. Toma leite, não sente nada. Não precisa ingerir leite sem lactose, pelo amor de Deus. Ou você vai tomar o seu leite normal, se for da sua preferência, ou você pode ingerir o leite de aveia, na verdade, bebida, né? Bebida de aveia, bebida de arroz, bebida de amêndoas, o que você quiser, tá? Mas você não tem a obrigação de estar ingerindo um produto sem lactose se você não tem intolerância à lactose, tá certo? Até porque se você não tem essa intolerância, o que acontece? Quando você retira da sua alimentação para sempre, né, ad eterno, como a gente fala, o seu organismo vai deixar de produzir essa enzima. Porque se você não está precisando, então o nosso corpo é a lei do uso e do desuso. Então, se eu não preciso não utilizar, o meu corpo vai deixar de produzir. Aí na hora que resolver comer... com intolerância à lactose. Então, quando você for comer alguma coisa com lactose, você vai ficar com distensão abdominal, com a barriga empachada, você pode ter diarreia, você pode ficar cheio de gases, tá certo? Então, por exemplo, eu não tenho intolerância à lactose. O que é que eu faço? Eu, eventualmente, porque eu não gosto do gosto do leite, tá? Então, assim, eu tomo leite normal, pode ser leite desnatado, leite integral mesmo, numa receita, num bolo. Mas o que eu gosto mesmo é tomar iogurte. Então, por exemplo, o iogurte, ele é um alimento benéfico, ele tem probiótico, né? Ele tem lactobacilos. Então, eu prefiro tomar iogurte e prefiro tomar queijo, tá? Comer queijo, tá? Desculpa. Então, é o seguinte, você pode sim consumir, né, os produtos derivados do leite. Mas se você não tem nada, tá certo? Você não precisa estar consumindo coisas sem lactose. E outra coisa, o leite sem lactose, ele aumenta o açúcar do sangue mais rápido do que o leite, digamos, integral ou o leite desnatado. Por quê? Se eu já tenho aí a lactose já pré-digerida, ou seja, eu já tenho a lactase que tá quebrando essa lactose aí, tá? Então, o meu corpo, ele vai absorver esse leite mais rápido. Então, dessa forma, ele aumenta mais rápido o açúcar do sangue. Outra coisa importante, leite, ele aumenta de forma rápida a insulina, que é o hormônio que pega o açúcar do sangue e coloca dentro da célula. Então, o leite é um alimento insulinêmico, que tem esse poder de aumentar a insulina. Então, por exemplo, se você tem muita acne, se você realmente está com excesso de peso, a gente vê que a pessoa está toda inflamada. Gente, tem gente que está com excesso de peso e possui, na verdade, alguns marcadores que a gente chama, né? Alguns exames lá, todos alterados, exames de inflamação. Então, nesse primeiro momento, muitas vezes, é interessante diminuir esse consumo de leite, ou então evitar, tá certo? Mas por isso que é importante uma consulta detalhada, né, Tâmara? Porque esses detalhes são fundamentais para a escolha da alimentação correta. Não é sair colocando ou tirando de todo mundo determinado alimento. A gente precisa saber as peculiaridades, examinar o paciente, como você disse, como é que está a saúde da pele, como é que está o colesterol, como é que está o açúcar, porque tudo isso acaba influenciando. Não tenha dúvidas. Então, assim, não é só tirar. Eu vou tirar a lactose. Muitas vezes nem precisa tirar a lactose, gente. Então, você pode consumir em uma quantidade menor, tá? Pequena. O leite, hoje em dia, ele é cheio de corante, de conservante, até amônia, né? Já encontra nos leites. Exato. Então, isso é outra coisa importante que eu sempre falo. Aprender a ler rótulos. A gente tem que aprender a ler rótulos para saber o que a gente está consumindo. Aquela velha história do pão integral. Como é difícil achar um pão integral realmente saudável, né, Tâmara? E os leites, hoje em dia, como você disse, a gente tem que aprender a ler ali quais são os ingredientes que tem. Porque o que tem de conservante nos leites, hoje em dia, não é brincadeira. Então, muitas vezes, o que você pode desencadear um processo alérgico, né? É o quê? São esses componentes outros que não deveriam estar no leite, tá bom? Exato. Então, se você encontra, por exemplo, gente, um leite que vai ter o quê? O que o leite, na verdade, tem que ter é só leite, né? Então, se ele só tem leite, tá certo? Ou então, no máximo, sei lá, uma água para ajudar aí na diluição, é um leite bacana. Então, você vai procurar no rótulo, quanto menos ingredientes tiver nesse leite ou nesse iogurte, melhor. Por exemplo, um iogurte, tá?
Eu sempre digo, ó, pega aquele iogurte que só tem 2 ingredientes. Hoje em dia, a gente tem alguns iogurtes no mercado que só tem 2 ingredientes, que é o leite e o fermento. E o fermento. E Exato. acabou. E é isso aí. É o melhor iogurte. Se tem cor no iogurte, geralmente tem muito conservante, tem pigmentos que podem dar alergia. Então, esses aí saborizados de morango, framboesa, tangerina, tem geralmente... exato. Não são boas opções de iogurte, né, Tâmara? Exatamente. Então, o que você pode fazer? Você compra esse iogurte, tá certo? Natural, que inclusive é até muito mais barato, tá bom? Às vezes custa R$1,99, né? R$2,99. Você compra esse iogurte natural e você pode bater, por exemplo, com uma fruta. Bate, sei lá, com maçã, com mamão, com pera. Bate com o que tiver na sua casa. Ou então, uma dica massa que eu gosto muito, que é o quê? Para aquelas pessoas que fazem atividade física e que gostam de tomar whey protein, o que é que eu faço? Eu pego esse iogurte natural, muitas vezes, a depender do horário, tá certo, gente? Não é bom fazer isso no pós-treino, tá? Você vai pegar o iogurte e misturar com whey protein. Porque o whey protein, ele, na verdade, hoje em dia a gente sabe que tem versões muito mais limpas também, que não tem corante. Isso é outro detalhe importante, sem adoçantes artificiais. Exatamente. Então, o que acontece? Você pode pegar esse iogurte e acrescentar um pouco do whey protein. Então, você vai ter um iogurte proteico. Por que acontece? Esses iogurtes proteicos que a gente tem aí, né? Nos supermercados, 14 gramas de proteína, 15 gramas de proteína, 17 gramas de proteína, muitas vezes estão cheios de corantes e conservantes. Então, e um iogurte desse, gente, às vezes custa quase R$10. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Vamos comprar um iogurte que custa R$1,99, R$2, R$3 no máximo, e você vai colocar o whey protein, então bota um colágeno, ou então você pode fazer o quê? Misturar com fruta, tá certo? Porque sim, uma coisa forma, que ele não vai deixar de ser um alimento proteico, né? Eu faço muito aqui em casa o meu próprio iogurte natural. Então eu pego leite, compro esse iogurte, né, o natural, que é só o leite e o fermento, e aí com um potinho eu faço 1 litro de iogurte natural. E fica uma delícia, bato com a fruta, é uma opção excelente. Com certeza. Estão perguntando aqui, alguém perguntou de diverticulite. Vamos lá. Fala sobre alimentação para quem tem diverticulite. Vamos lá. Os divertículos, na verdade, gente, são, digamos assim, algumas... Como é que eu vou te dizer? Tipo as bexigas dentro do intestino. Isso, algumas invaginações, exatamente, que existem dentro do intestino. Então, se esse divertículo ele inflama, a gente vai ter o processo de diverticulite, tá? Então, a gente precisa, primeiramente, fazer uma alimentação anti-inflamatória. O que é uma alimentação anti-inflamatória? Basicamente, ela vai ser aí rica em frutas e verduras, tá? A gente precisa ver qual é o grau de inflamação. Por quê? Se você está com essa diverticulite muito inflamada, o que acontece? Até os alimentos muito ricos em fibras, como, por exemplo, folhas cruas, né? Couve cru, agrião cru, né? Isso também vai passar meio tipo assim, que arranhando aquela parte do intestino. Então, aí seria melhor fazer nesse primeiro momento os alimentos mais cozidos, tá? E cozidos de preferência no vapor, tá certo? Também você pode cozinhar no seu cuscuzeiro também, porque você vai preservar os nutrientes, tá? Então, outra coisa que você vai evitar muitas vezes no primeiro momento, né? Alimentos que tenham muito glúten, tá certo? Porque o glúten, ele inflama o intestino. Então, se a pessoa tá com esse processo inflamatório, nesse primeiro momento, é interessante a gente retirar o glúten, tá certo? Que tá presente, por exemplo, na farinha de trigo, tá certo? Por exemplo, ele tá presente também no centeio, na cevada. Então, cevada, quem é que tem cevada? Cerveja. Pois então, é. não adianta a gente estar tomando medicamento, fazendo alimentação top, com diverticulite, e você está bebendo cerveja, tá certo? Porque você vai ter essa inflamação do seu divertículo, tá bom? Então, a gente precisa, nesse primeiro momento, retirar, mas depois a gente vai reintroduzindo aos poucos tudo isso que nós retiramos. E a gente vai ver o que é que o seu corpo se adequa. Poxa, se eu reintroduzir, por exemplo, um pão, e você sentiu distensão abdominal, sentiu inflamação, você teve diarreia, aí a gente vai ter que tirar esse alimento novamente, passar um tempo sem ele, para depois reintroduzir, tá certo? Então, por isso que essa retirada, essa dieta de eliminação que a gente fala, a gente vai retirar alguns alimentos por um tempo, depois nós vamos inserir novamente, para que a gente possa ver até onde o seu corpo tolera, tá certo? Esse nível. Outra coisa, a cúrcuma é importante, porque é um alimento super anti-inflamatório, tá bom, gente? Então, um tempero, na verdade, alho também é um tempero super anti-inflamatório, só que a gente vai ver se a pessoa vai ter gases, vai ter distensão abdominal com alho, tá certo? Com a cebola, né? Que a cebola também é rica em quercetina, que é um outro nutriente importante, principalmente cebola roxa, tá certo? A beterraba, a cenoura. Então, todos esses alimentos, eles irão contribuir para reduzir
a inflamação, tá certo? E outra coisa importante, beber água. Super importante a ingestão de líquido, tá bom? E como os pacientes são resistentes à ingestão de água, né, Tâmara? Gente, 65%, 70% do nosso organismo é água. Então, se a gente não toma água, como é que a gente quer ter disposição? Como é que a gente quer que o intestino funcione? Como é que a gente quer ganhar musculatura sem beber água? Hidratar é parte fundamental da vida saudável. Uma outra pergunta aqui é se os folhosos crus são prejudiciais ao paciente com hipotiroidismo. Então, esses vegetais de cor verde bem escura, né, Tâmara? Couve, brócolis, rúcula. Isso. Eles têm uma substância que pode interferir na produção do hormônio da tireoide. Então, o que a gente recomenda é que esses alimentos sejam aquecidos. O fato de aquecer ali no vapor mesmo, essa enzima ela já se desnatura e perde esse processo de prejudicar a produção dos hormônios da tireoide. Agora sim, gente, é um consumo muito grande para que isso aconteça. Não é comer ali um suco verde esporadicamente, um brócolis. Brócolis a gente quase não come cru, geralmente é cozido. Mas assim, não é um consumo esporádico, é quem faz um consumo diário, intenso, é que pode chegar nesse ponto de ter um prejuízo na produção hormonal. Exatamente. Então, gente, o que é que acontece? As folhas verdes escuras, elas são super importantes para outras funções do organismo. Então, o que é que eu vou fazer com um paciente desse? Eu vou evitar consumir todos os dias. Mas, por exemplo, a semana tem 7 dias. Então, ele pode comer, sei lá, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. São riquíssimos em ferro, né? Então, para quem é vegetariano, os vegetais de cor verde escura são importantes. Exatamente. Então, essa pessoa vai consumir uma quantidade menor. Não precisa você deixar de comer. Mas você vai consumir, né, uma quantidade menor e utilizar algumas técnicas, né, dietéticas, justamente o cozimento, né, para poder diminuir um pouco desses glicosinolatos, que são essas substâncias aí que a Lu falou, que são, digamos assim, perdidas um pouco no processo de cozimento dos folhosos verdes escuros. Tem uma outra pessoa que está perguntando aqui, qual a diferença do iogurte natural para o natural light? Vamos lá. O que é light, ele tem, no mínimo, 25% a menos de alguma coisa. Ou a menos de algum nutriente, tá? Ou de proteína, ou de gordura, ou de carboidrato. Como nós estamos falando, né, de iogurte, então um iogurte light, ele vai ter, digamos, no mínimo 25% a menos ou de calorias, ou de carboidrato, ou então de gordura, ou então de proteína, tá? Reduzir proteína no iogurte não seria interessante, né? Então, deve ser reduzido o que? O light em termos de carboidrato. Por quê? Se eu tenho um iogurte, né, cheio de corante, conservante, aquele iogurte muito doce, ele com certeza vai ter açúcar, tá? Ou vai ter maltodextrina, que é outro nome também que o açúcar leva, eu digo, nos rótulos, tá certo? Então, quando vocês observarem açúcar invertido, maltodextrina, tudo isso aí, gente, é nome de açúcar. É açúcar. Por isso que o falou que é importante ler o rótulo, tá? Aprender a ler rótulo. Exatamente. A outra que a gente vai passar a receita do iogurte natural, eu vou passar, porque é uma opção, né, Tâmara, da gente fazer esse iogurte em casa. Aí você sabe que não vai ter substâncias para aumentar a conservação, para aumentar a palatabilidade. Que é deixar mais palatável, mais gostosinho, né, Lu? Exato. Tem uma outra pergunta aqui, se os legumes assados, eles perdem as propriedades. Então, é melhor assado ou cozido no vapor? Depende. Por exemplo, eu particularmente adoro legumes assados, tá? Ele não vai perder os nutrientes. O que perde os nutrientes é você cozinhar com água. Então, você vai colocar ali um monte de legumes na água. Aquela água ali, na verdade, os nutrientes eles vão se perder naquela água. Por isso que a gente sempre fala, poxa, se você quer fazer alguma coisa cozida na água, pega aquela água e depois você pode cozinhar um arroz. No arroz, exato. Né? Para que você possa aproveitar ali, tá? Mas as formas melhores para você poder, né, fazer o alimento seria cozido no vapor, tá certo? Ou então você aquece a água e quando a água estiver fervendo, você coloca os legumes para que eles possam ficar menos tempo, né? Joga, espera um pouquinho e tira, né? Exatamente. Ou então você pode assá-los. Eu acho uma opção excelente, porque às vezes, por exemplo, eu mesmo, às vezes a gente cansa de comer todo dia a mesma coisa, né? Todo dia comer legume cozido. Os legumes assados são uma excelente opção. Então, imagine você assar cenoura, tomate, berinjela, às vezes você assa abobrinha, né? Você coloca os legumes assados, a abóbora assada, gente, fica uma delícia, tá bom? E você depois regar com azeite de oliva, fica excelente, é uma coisa prática, rápida, não tão rápida, né? Porque assar demora um pouquinho, mas assim, uma coisa prática que você corta os legumes lá, coloca para assar, enquanto isso está fazendo uma outra coisa, né? Então, assim, você não vai perder os nutrientes porque esses legumes foram assados, não, tá?
Tá. Deixa eu ver aqui. Jejum Se intermitente. Vamos lá. Eu Jejum respondi inter- isso esses dias no Story, sobre qual que é a melhor dieta. Vamos lá. Todo mundo Jejum errou essa intermitente. Tâmara, eu tenho costume de fazer testes, né? Eu quero ver se o povo está sabendo. Aí coloquei que o jejum intermitente era melhor para emagrecer do que, qual foi a outra dieta? A low carb. Todo mundo colocou como verdadeiro. Responde aí pra gente. A resposta é depende. Depende de quem é essa pessoa que eu vou atender. Porque, gente, por exemplo, tem pessoas que se adaptam melhor ao jejum intermitente. Tem pessoas que se adaptam melhor ao low carb. Tem pessoas que se adaptam melhor à dieta cetogênica, tá certo? Então, eu, por exemplo, amo jejum intermitente, tá certo? Mas não é por isso que eu vou fazer jejum intermitente com todos os meus pacientes, tá? Porque Eu, por exemplo, não serviria serviria para fazer jejum intermitente. isso. Nem todo mundo se adequa, nem todo mundo consegue ficar um certo tempo em jejum, tá certo? Mas vamos lá. O jejum intermitente, ele consiste em ficarmos algum tempo em jejum. Por exemplo, existe jejum intermitente de 12 horas, no qual o ideal seria se todos nós ficássemos em jejum de 12 horas, tá certo? Porque é um jejum fisiológico, ou seja, se eu como até 7 horas da noite, no outro dia o ideal é eu comer até a partir de 7 horas da manhã, tá certo? Porque o nosso corpo precisa de um descanso, minha gente, descansar para poder voltar à sua produção hormonal normal, para você produzir para a saúde do hormônios, intestino. exatamente seu intestino, as suas células de forma adequada, tá certo? Antes de pensar que a gente tinha que ficar toda hora comendo a cada 3 horas. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Isso já mudou, já tem um tempo. Então, o jejum intermitente pode ser feito com 12 horas de jejum, pode ser feito com 16 horas de jejum, 18 horas de jejum e tem até o jejum de 24 horas, tá? O que é que acontece? Nesse período que você vai ficar em jejum, não é um jejum que a gente chama de jejum seco. Você pode comer alimentos que não quebram o jejum. Então, água não quebra jejum. Café sem açúcar não quebra o jejum. Chá sem açúcar não quebra jejum. Limão, por exemplo, não quebra jejum, porque tem uma quantidade muito pequena de carboidrato, tá? Então, esses alimentos que eu falei, ou eles têm uma pequena quantidade de carboidrato, ou eles possuem, digamos, fitoquímicos que não irão contribuir para aumentar a sua insulina. Porque o que a gente quer no jejum é o quê? Que você tenha a queda, na verdade, dessa insulina, que é esse hormônio do sangue que aumenta, tá certo? Quando a gente come alguma coisa. Então, a longo prazo, quando você faz jejum intermitente, você, ao contrário do que as pessoas pensam, você diminui a fome, porque as pessoas pensam que a gente vai ficar morrendo de fome. Não. Você diminui a sua fome, porque você vai ter, na verdade, um maior controle, né? Da grelina, você vai ter um maior controle da insulina, você vai ter uma melhor regulação desses hormônios, tá certo? Você também vai sentir menos fome. Olha a companheira da gatinha aí. Tava aqui me desconcentrando, querendo que eu pegasse. Pega ela, menina! Peguei! Ela tá presente no treino de Lula, está presente nos vídeos que a gente faz com o Lula, tá presente. Ela tá presente na live. É. Aí, né, top, né, gata? Sempre presente, né? Porque é o primeiro de Lula, tá? Então, o que acontece? Então, o jejum intermitente, eles têm essas particularidades. E, como bônus de tudo isso, a gente consegue ter um emagrecimento, tá? Porque você, na verdade, no final do dia, vai ingerir uma quantidade menor de calorias, tá? O jejum intermitente pode ser feito pelo menos de 1 a 3 vezes na semana, tá certo? Então, às vezes, tem pessoas que conseguem fazer todos os dias, mas isso varia de caso para caso, tá? E, geralmente, o horário do jejum a gente vai determinar com o paciente. Mas, tem pessoas que se adaptam massa, ok? Lu, por exemplo, não é uma pessoa que se adapta ao jejum, então não é interessante fazer jejum com ela. Sim. De repente, para alguma particularidade que ela quisesse, a low carb poderia ser melhor, tá? Exato. Então, cada estratégia nutricional, cada dieta vai ser individualizada e vai ser específica para cada pessoa, tá? Não vamos falar. E outra coisa, jejum intermitente, muitas vezes não, na maioria das vezes, não é a primeira estratégia nutricional que eu utilizo, tá? Quem imagina, a pessoa vem pra mim, eu quero emagrecer, você vai ficar sem comer. Ah, minha filha, aí é matar a pessoa, né? E assim, a melhor... pode falar. A melhor dieta é aquela que o paciente consegue se adequar e consegue ter a restrição calórica. Então, por isso que é importante, né, fazer a avaliação para ver qual que é a dieta que o paciente vai se adequar. Com certeza. Ó, Lu, deixa eu falar rapidinho. Tem uma nutricionista aqui, uma amiga minha, que eu fiz até um curso com ela, tem uns 15 dias, um curso de culinária. Nutri Mari Lopes, na verdade ela é gastrônoma, ela trabalha muito como personal chef, tá? Então ela vai na casa das pessoas, faz a comida, é muito legal, ensina técnicas, né, e receitas mais saudáveis, tá bom? Então, a Lu tá dizendo, a Mari tá dizendo o seguinte: se for grelhar os legumes, tá certo, gente? Ou seja, vai pegar a grelha, tá certo? Se for
grelhar os legumes, você primeiro vai selar ele, tá certo? Com a cebola, para evitar a produção de aminas aromáticas e usar o alecrim. Ou seja, você vai utilizar a cebola, né, Mari? Para você poder selar esse legume. Ou seja, o que é selar? É você fazer tipo uma camada nele que não vai sair água, tá certo? Porque dessa forma perfeito. a água vai ficar presa nele. Então você pode utilizar a cebola ou o alecrim. Então é isso que são estratégias nutricionais que nós vamos utilizar para conservar melhor os alimentos ou para melhorar a biodisponibilidade desses nutrientes. É por isso que eu digo, gente, você ir ao nutricionista, você é endocrinologista, é muito mais do que você fazer uma dieta. Você vai aprender como você utilizar a alimentação e fazer com que os hormônios contribuam a seu favor. Seja para você poder emagrecer, seja para você ganhar peso, seja para você hipertrofiar, seja para você que quer ter uma vida mais saudável, seja para você que quer dormir, porque tem muitas pessoas que sofrem de insônia, seja você que quer ter energia, tá certo? Durante o seu dia, que você vive eternamente cansado. Uma pessoa que vive eternamente cansada, ela provavelmente tem alguma alteração hormonal ou, no mínimo, uma alteração no intestino, que não está absorvendo os nutrientes. Se você tem um intestino que funciona bem, você não absorve aquilo que você come. E muitas vezes você fica cansado justamente por isso, porque você não está absorvendo. É o que eu digo, você coloca gasolina adulterada, gasolina ruim no seu carro, digamos assim, propositadamente não, né? A não ser que a gente coloque e não saiba, né? Mas a gente geralmente não coloca gasolina adulterada no nosso carro, porque a gente quer que o nosso carro desenvolva todas as potencialidades dele. Quer que ele ande, tá certo? Quer que ele corra, quer que ele faça tudo que ele tem que fazer. A mesma coisa da alimentação. Se eu coloco na minha alimentação coisas ruins, açúcar, muito refrigerante, muita gordura saturada, eu vou estar dando um combustível ruim pro meu corpo. Então, o meu corpo, digamos, as células... Vai ficar cansado, saturado. As peças do carro vão quebrar mais rápido, tá certo? Se você... Igual... Pode falar, Lu. Igual, por exemplo, né, a serotonina não é uma substância que a gente tem no nosso organismo. A gente adquire ela da alimentação, dos alimentos ricos em triptofano. E a serotonina é uma substância que nos dá bem-estar, que nos dá felicidade. Então, a gente precisa comer alimentos para a gente poder ter a serotonina, que o nosso organismo não tem a capacidade de produzir essa substância, assim como outras também, né? Então, a gente precisa ter uma boa fonte de aminoácidos, que são os aminoácidos essenciais que a gente não produz. A gente precisa pegar de uma alimentação equilibrada para ter uma produção adequada desses alimentos, dessas substâncias. Que é importante a gente ter uma alimentação variada, tá certo? Eu preciso evitar, tá, comer todo dia a mesma coisa. A não ser que eu esteja passando, sei lá, por uma situação de fome, realmente que eu não tenho o que comer, aí sim, a gente vai comer o que tiver, tá? Mas se eu puder, tá certo? Se eu tiver o privilégio de poder variar minha alimentação, é melhor, porque eu vou ter acesso a diversos minerais e vitaminas que vão contribuir para fazer as funções do meu corpo. Para aumentar a energia, para crescer o meu cabelo, para crescer a minha unha, para eu poder ter mais foco no que eu estou fazendo, para eu estudar, para que eu tenha novas ideias, né? Agora, nesse momento que a gente está vivendo novo normal, a gente precisa ter ideias, né? Para poder a gente perder o emprego, fazer uma outra coisa, tá certo? Então, a gente precisa ter o nosso corpo funcionando nas suas potencialidades. E para isso eu preciso que a minha alimentação seja bacana, equilibrada, para poder dar combustível para que os meus hormônios eles possam ser produzidos de forma adequada. Quando a gente fala de uma alimentação equilibrada, eu não estou dizendo que eu tenho que ficar 100% fitness, comer tudo saudável a vida inteira. Não, exatamente. Dentro do equilíbrio, a gente pode comer um pouco de tudo, tá certo? Então, por exemplo, se você ama um brigadeiro, por exemplo, eu amo casadinho. Eu vou comer meu casadinho, meu bem, 15 em 15 dias, porque eu gosto do meu casadinho. Eu malho, eu como de forma saudável. Então, se você tem uma alimentação saudável, equilibrada, na maioria dos dias, não tem problema quem gosta de uma feijoada, quem gosta de uma rabada, quem gosta de um sarapatel, quem gosta de uma pizza, de uma fritura, comer de forma eventual essas coisas, tá certo? Pode falar. Eu sempre digo, não tem nenhum alimento que vai te salvar e nenhum alimento que vai te matar. Depende da quantidade que você come, das misturas que você faz, da frequência. Então, eventualmente, você comer um acarajé, não vai ser isso que vai lhe matar. Agora, todo final de semana, você querer comer um acarajé, você querer comer uma pizza, aí não vai dar certo. Vamos falar. Uma coisa aqui, voltou. Vamos lá. Oi, voltou. Vamos Sim, lá. oi, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da vitamina D. A gente falando aí, né, de alimentos e tal. Que a vitamina D, na verdade, é um hormônio, né? A gente fala vitamina, mas ela tem uma ação de hormônio, ela age em todo o organismo. É importante para a imunidade, para a saúde do músculo, dos ossos, para memória, cabelo, unha.
E hoje em dia a gente tem tido muita falta, a galera não tem ficado mais tempo dentro de casa, não tem tomado sol, mas também cuidado com a suplementação excessiva de vitamina D, né, Tâmara? Porque o excesso de vitamina D é prejudicial, pode trazer complicações para a saúde, pode causar pedra nos rins. Então, quem já tem a tendência, a vitamina D fica muito alta, pode predispor uma crise de cálculo renal, pode calcificar a artéria. O excesso de vitamina D pode causar enjoo e má disposição, dor de cabeça. Então, cuidado, porque também com essa história de coronavírus, várias terapias milagrosas acabaram aparecendo por aí. E suplementar a vitamina D, em parte, ajuda, porque ela ajuda na imunidade, mas cuidado com a suplementação excessiva de vitamina D. Com certeza. Eu recebi um dia desses um vídeo de uma profissional aí falando que a vitamina D tinha que estar níveis de 100, a pessoa não tinha risco nenhum de ter, não foi encontrado pessoas que tinham o Covid-19. O que acontece, gente? A gente tem níveis adequados de vitamina D, tá certo? Que geralmente são aí de 40 até 60, tá certo? No sangue, tá? Mas para que eu possa identificar qual é a quantidade, né, do que você precisa ingerir de vitamina D, eu digo de forma medicamentosa, a gente precisa fazer exame para saber qual é a quantidade que você tem no seu sangue, para saber a quantidade e se você realmente precisa tomar vitamina D. Porque tem gente que tem níveis adequados de vitamina D que não precisam estar fazendo uso da vitamina D, eu digo medicamentosa. Porque as pessoas falam assim, ó, serve para coronavírus, então corre atrás para comprar, não sabe se compra de 1.000, de 10.000, de 50.000, de 20.000. Acaba nas prateleiras, aí que realmente precisa usar, não encontra. Exatamente. Aí fica difícil, né, gente? Uma outra dúvida, Lu, que estão perguntando de você aqui, que você é muito top, se você já voltou a atender. Já, eu e Tâmara já estamos no atendimento presencial lá na Integrare, né, Tâmara? Exatamente. Já voltamos a entender, estamos lá. Uma outra pergunta que teve também é a alimentação e ovário policístico. Influencia muito, né, Tâmara? O tratamento do ovário policístico, a alimentação é fundamental nesse processo de recuperação desses ovários, de tratamento do ovário policístico. Exatamente. A síndrome do ovário policístico, gente, ela, na verdade, é uma inflamação. Ela é uma doença de base inflamatória, tá bom? E a gente encontra muito resistência à insulina, tá certo? Que é uma condição na qual a insulina, né, que é esse hormônio que pega o açúcar do sangue e coloca dentro da célula, ele está em níveis muito altos. E quando essa insulina está em níveis muito altos, a tendência é o quê? A pessoa ter um maior ganho de gordura corporal, a pessoa contribui para o ganho de peso. Isso também aumenta o risco de diabetes. Exatamente. Então, o fator de risco, né, Lu, a SOP, que é a síndrome do ovário policístico, ela é um fator de risco para o diabetes. Então, o que acontece? Numa pessoa que tem síndrome do ovário policístico, ela precisa cuidar da alimentação e a alimentação dela tem que ser anti-inflamatória. Ou seja, fruta, verdura, iogurte, beber bastante água, para que você possa contribuir para ajudar a reduzir a inflamação do seu corpo. E outra coisa importante, a alimentação tem que ser uma alimentação de baixa carga glicêmica. Exatamente, seja, fundamental. Eu preciso consumir alimentos que não vão aumentar rápido o meu açúcar do sangue. Então, por exemplo, existem frutas, gente, por exemplo, como uva, tá certo? Que aumentam o açúcar do sangue de forma muito rápida, tá? Então, isso banana madura, né? A banana, quanto mais madura, maior o índice glicêmico. Mamão também, quanto mais maduro, maior o índice glicêmico. Então, a gente sabe que, por exemplo, tem algumas frutas, por exemplo, kiwi, goiaba, abacate, tá certo, gente? Maçã, tangerina, kiwi, que tem um índice glicêmico baixo, ou seja, ela aumenta de forma lenta o seu açúcar do sangue. Então, você vai dar preferência quando você for consumir essas frutas, né? Quando você for comer frutas, você vai dar preferência a essas frutas. E caso você queira comer uma banana, eu amo banana, o que é que você vai fazer? Ou você vai preferir uma banana de vez, que é aquela banana que não tá nem muito madura, nem muito verde. Ou então, a gente pode pegar essa banana e colocar e comer junto com alguma fibra. Então, por exemplo, eu posso comer uma banana com aveia, ou com linhaça, ou com chia, ou então eu posso comer essa banana com alguma oleaginosa, que é o quê? As castanhas, né? Então, castanha de pará, castanha de caju, amêndoas, ou então eu posso colocar alguma fonte de proteína. Por exemplo, eu posso comer essa banana com iogurte, então eu posso, de repente, fazer uma vitamina, ou então consumir com leite, ou então, se você não gosta de leite, você pode consumir com alguma bebida vegetal, né? A gente, hoje em dia, tem leite de aveia, leite de arroz, leite de coco, tá bom? Industrializados, e também você pode fazer, tá? Que na verdade tem diversas receitas e meus pacientes também sempre têm acesso a essas receitas. Então a gente pode, na verdade, sempre colocar esse alimento que tem um índice glicêmico maior
consumir ele junto com alguma fibra, ou com alguma oleaginosa, ou com alguma fonte de proteína. Porque dessa forma eu vou contribuir para reduzir a carga glicêmica dessa refeição. Não é isso, Lu? Exato. Às vezes a gente está ali tratando com remédio, mas o paciente chega em casa, faz uma dieta toda errada, a gente não vai conseguir tratar esse ovário policístico. E cada vez mais essa interação da alimentação no ovário policístico, ela é mais evidente, né, Tâmara? Então, é importante ter todo esse tratamento para ajudar a restaurar a fertilidade da mulher. Que um grandes problemas do ovário policístico, entre vários, a infertilidade é uma delas. Então, para a mulher que está querendo engravidar e que às vezes a gente tem que parar a medicação que trata o ovário policístico, o controle alimentar é quem vai ajudar a segurar a saúde desse ovário. Com certeza. E tem, gente, alguns nutrientes, por exemplo, como ácido lipoico, N-acetilcisteína, né? O próprio ácido fólico, ele também é importante para que a gente possa, por exemplo, o ácido fólico a gente encontra nas folhas verdes escuras, né? Então, couve, agrião, espinafre, rúcula, brócolis. Então, a gente vai utilizar essa alimentação contendo esses nutrientes e, se for necessário, a gente pode, né, manipular via farmácia magistral, né? Fórmulas magistrais, farmácia de manipulação, a gente pode manipular esses alimentos. Ou então, existem alguns nutrientes desses prontos, tá? Tem alguma pessoa que está perguntando aqui, é cesárea, na verdade. Eu pratico esporte, como deve usar a minha alimentação? Sua alimentação, na verdade, a gente precisa ter uma alimentação, né, saudável e equilibrada. Você precisa saber o horário do seu treino, a gente precisa saber, para saber identificar o que é que você precisa comer antes do treino, que geralmente é o quê? Alimentos ricos em carboidrato. Então, por exemplo, você pode comer uma banana, você pode, sei lá, de repente comer um mamão e colocar em cima uma colher de sopa de farelo de aveia, linhaça ou chia. O seu pós-treino deve ser rico também em carboidrato para repor essa energia e também rico em proteína, que é para, na verdade, refazer ou, digamos assim, reestruturar essas fibras musculares se você desgastou durante o treino, tá? A beterraba, por exemplo, a melancia também, com a parte branca dela, também são ricas em nutrientes que estimulam a produção de óxido nítrico, que é uma substância que vai fazer com que o seu vaso sanguíneo se dilate mais, para que mais nutrientes cheguem ao seu músculo, tá? Mas isso daí você precisa consumir pelo menos cerca de 2 horas e meia antes do treino. Antes. Então, a beterraba é riquíssima, né, Tâmara? Em óxido nítrico, é uma opção de pré-treino natural. Isso. Então, a gente precisa saber aí qual horário que você treina para poder estar colocando tudo isso na sua alimentação. E tudo isso depende. Se o objetivo é perder gordura, é ganhar musculatura, então tudo isso vai interferir na escolha do que comer antes e do que comer depois, né? Exatamente. Até durante, porque se o seu treino de repente for, sei lá, superior a 1 hora, você precisa estar consumindo alguns alimentos aí durante esse treino para poder manter o seu açúcar do sangue em níveis adequados para que você possa, né, continuar treinando, né? Então tem gente que é triatleta, que corre, nada, pedala. Então tem gente que faz treinos longos de corrida, sei lá, de maratona, de 40 km, né? 40 km, então a gente 42 km. A gente precisa ir colocando alguns alimentos aí, alguns suplementos durante essa corrida para que a pessoa possa finalizar a corrida de uma forma melhor, né? De repente, sei lá, chegar... E são detalhes que fazem toda a diferença. Eu tenho muito paciente, na hora que chega, eu sempre faço um interrogatório alimentar geral, né? E é muito comum o paciente falar, minha alimentação é ótima. Meu café da manhã eu como banana da terra, uma raiz. Foram alimentos saudáveis, mas não teve uma fonte de proteína nesse café da manhã. Então, às vezes, a teoria de que só alimentos de fruta, verdura é saudável, mas o equilíbrio é fundamental entre carboidratos e proteínas, né, Tâmara? Com certeza, não tenha dúvida. O que acontece? Quando a gente só ingere carboidrato, a gente vai ter... Por mais saudável que seja. Exatamente. Por exemplo, sei lá, uma batata doce, um aipim, um inhame, né? Lu, só falta 1 minuto, 2 minutos. Meu Deus! Que o negócio é bom, então a gente, né, o negócio acaba rápido. Tudo que é bom acaba rápido, né? Então, bora despedir, depois a gente faz outra para conversar mais. Tá, vamos lá. Mas, gata, ainda tem que trabalhar, gata. Você não pode fazer isso, gata. A gente vai não, outro dia. Agora tá, não. Pronto, a gente encerra agora e outro dia a gente vem e conversa mais. Exatamente. Então, pronto. Então, o que acontece? Quando a gente consome, tipo assim, uma batata doce, eu não posso comer essa batata doce pura. Eu preciso comer ela com algum queijo, ou de repente um frango ou uma carne. Se eu como, tipo assim, um cuscuz, que é um carboidrato médio, né? Eu preciso consumir ele com ovo, eu preciso comer ele com frango, para que eu possa fazer com que esse açúcar do sangue não aumente tanto, tá bom? E isso vai impactar na minha gordura corporal, no meu açúcar do sangue também, tá? Sim. Então, Tâmara, deixa salva essa live no seu Instagram, porque o pessoal me perguntou e vai ficar salvo no seu. E aí a gente combina um outro dia, uma outra live, porque é importante a gente orientar os pacientes a ter uma vida saudável, longa, com saúde, com qualidade de vida. Com certeza. Então, eu queria agradecer demais a presença de Lu, queria agradecer demais a presença de todos vocês nessa live, tá certo? E só faltam
40 segundos pra gente acabar, tá? E eu Então, vi a vamos mensagem de pra aquela todo mundo live, aqui, cara. eu estava de olho em Tâmara aí nas mensagens. Muito obrigada pelo carinho de todo mundo. Muito obrigada por gastarem essa manhãzinha de sábado aqui com a gente. Tâmara, muito obrigada. Gata, vamos tirar Até a uma foto próxima. rapidinho, gata. Pose de foto, gata. Uhul! Aê. Arrasou! Gente, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Eu só não começo outra live aqui, porque ainda tenho que trabalhar hoje, tá certo? Mas vamos fazer outra live, viu? Vamos fazer Mas é outra bom live deixar no porque- gostinho pra gente voltar e conversar mais. Com certeza. Muito obrigada pra todo mundo. Bom Cristiane, dia, bom venha para final de Salvador semana. consultar com a gente. Isso, tchau. Beijo.